Invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e fiquei livre de todos os meus inimigos. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Como você está no dia de hoje? Você está bem? Você está se sentindo amado, aceito, compreendido? Como estão as suas circunstâncias? No programa de hoje, nós queremos falar sobre atitudes de um vencedor. Nós temos que crescer como filhos de Deus, nós temos que crescer como discípulos de Jesus, servos do Senhor, para honrarmos o Senhor e respeitarmos o Senhor. Precisamos estar conscientes daquilo que Deus já nos deu e andarmos segundo a luz que Ele nos deu e pisarmos em terreno que Ele nos possibilitou. Nós precisamos assumir e tomar posse e não retrocedermos diante das dificuldades. Talvez você esteja passando por dificuldade, mas tenha uma convicção que você precisa crescer como discípulo, como servo, como filho de Deus, crescer no conhecimento de Deus e precisa ter essas atitudes de vencedores que nós vamos ministrar hoje. A Bíblia, ela é uma teoria, ela só se torna prática quando ela funciona na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus atos, nos meus gestos, quando o texto bíblico se torna uma realidade e ele funciona em minha vida, daí ele se torna realmente uma prática. Eu quero ler uma passagem que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, a parte B do versículo, e diz o seguinte: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa passagem trata-se do rei Josafá, que é um personagem principal do capítulo 20. Ele está vivendo momentos de glória, de conquistas, e a bênção do Senhor estava presente ali na sua nação, na sua casa, no seu povo, tudo estava indo bem. Não tinha crise, não tinha nada. Mas depois da calmaria acontece um fato. E o fato que aconteceu resultou nesta pergunta. Tudo em ordem, mas de repente aparece um grande exército enorme, armado, caminhando em direção a Israel para invadir a cidade. E a Bíblia diz que a primeira coisa que esse rei teve foi ter medo. Ele não sabia o que fazer, por isso essa pergunta. Eu não sei o que eu vou fazer. É uma situação adversa e as possibilidades dele diante da maior crise da sua vida, ele se vê diante de uma impossibilidade. Eu quero te dizer que os desafios são grandes oportunidades de ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas, de ver o sobrenatural. Essas grandes circunstâncias contrárias, elas nos levam a romper e apontam para conquistas muito maiores. Então, se você está passando por dificuldade, deve ser uma grande chance, um grande desafio para você romper e vencer desafios maiores, para você vencer, para você ser mais do que vencedor. Eu sempre digo que os grandes generais, eles são forjados nas grandes batalhas. E diante desse desafio, Josafá toma algumas atitudes. E a primeira coisa que esse rei faz, ele temeu o Senhor e ele pôs-se a buscar a Deus. E ele não só fez isso, como ele apregou o jejum em todo o Judá. Josafá se aliou com Deus e agora ele e Deus é a maioria. Agora ele está com Deus. Eu quero que você entenda que o conceito de buscar a Deus nem sempre consiste na minha atitude de vir à igreja. Nós estamos falando que Josafá buscou a Deus, mas esse contexto vai muito para além do que a nossa atitude externa, do que aquilo que nós fazemos. Não implica necessariamente a minha vinda à casa do Senhor, nem tampouco na minha atitude religiosa que eu venha a tomar. Buscar ao Senhor não consiste em coisas fáceis. Buscar ao Senhor, antes de tudo, é uma decisão pessoal de entregar de forma absoluta a vida para Ele. Implica em definitivamente nós dizermos: Senhor, assume esse negócio, porque eu não tenho nenhuma força, nenhuma chance de sair desta. Assume isso que eu vou esperar o Senhor agir. Buscar ao Senhor
no sentido bíblico de Gênesis a Apocalipse, tem essa implicação de uma devocionalidade cuja existência humana se entrega e diz: Senhor, seja o meu Senhor. Buscar ao Senhor significa uma entrega total, uma totalidade. E Josafá convocou todo o povo para jejuar e buscar ao Senhor. E toda Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá ao redor vieram para buscar ao Senhor, e quando o povo se une, nós experimentamos grandes vitórias. Estar na casa do Senhor, ter comunhão com Deus e com as pessoas que juntas buscam a Deus. Houve nesse momento uma mobilização tão grande, tão grande. Eu quero ler mais alguns versículos para você que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6 é o primeiro deles, eu vou estar lendo para você. E disse: Ah, Senhor Deus, de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Versículo 12, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nesse momento, além de buscar ao Senhor com toda a intensidade, além de se entregar ao Senhor na sua totalidade, o rei reconhece a soberania de Deus. Lembre-se do poder de Deus, do poder do Deus que você serve. Na hora da luta, Josafá se lembrou quem era o seu Deus. Maior que os seus inimigos era o Deus que ele servia. É o mesmo Deus que você serve. Maior que a tua luta, maior que o teu inimigo, maior que a tua falta, maior que a tua dor, maior que o teu problema. Ele é o Criador do céu e da terra. Aquele que fez todas as coisas com a palavra da sua boca. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Era o Deus de Josafá, mas pode ser o teu Deus hoje. E antes de ir para a batalha, Josafá se lembra quem é Deus na vida dele. Deus é maior que o tempo. Ele está na eternidade. Reconhecer a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. E ele continua dizendo: tu dominas, mas na tua mão há força e poder. E mais, não há quem te possa resistir. E com essas atitudes do rei, a mobilização, a busca, os céus se abriram e veio a palavra do Senhor sobre eles. Mas de repente veio um grande exército contra ele e ele se viu totalmente impotente. E diante dessas circunstâncias, ele buscou ao Senhor. Ele viu que ele, por ele mesmo, ele não conseguiria fazer nada diante daquelas circunstâncias. E além de buscar o Senhor, ele mobilizou todo Judá, ele mobilizou as cidades vizinhas, ele congregou o povo, ele apregoou um jejum e ele começou a buscar o Senhor com todo aquele povo em unidade. E quando acontece isso, os céus se abrem. E em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, eu vou estar lendo para você, diz o seguinte: E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Eu quero te dizer, diante dessa situação, diante de todo este problema, eu quero que você veja o Deus da Bíblia, o Deus que você serve, ou o Deus que você ainda não elegeu como teu Senhor e teu Salvador. Ele é o Todo-Poderoso. E tem coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que nós precisamos ouvir a voz de Deus, buscá-lo intensamente, na nossa totalidade, entregarmos-nos a Deus e Deus vai responder. E nesse tempo onde Josafá buscou e todo o povo buscou, nessa grande mobilização, Deus veio e respondeu. Deus não vai te deixar sem resposta. Deus disse àquele povo: não temais.
E continua dizendo a história, dizendo que pela manhã cedo eles se levantaram e saíram ao deserto. E Josafá pôs-se em pé e disse: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E fez conforme o Senhor tinha dito. E ordenou: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor pôs emboscadas e os inimigos foram desbaratados e destruídos. Segurança, creia em Deus. Se você crer em Deus, se você buscá-lo intensamente na tua totalidade, como homem, como mulher, diante de todas as circunstâncias contrárias que são maiores do que aquilo que você possa fazer, Deus, Ele vai estar guardando você, Ele vai guardar você. Agora, se você quer prosperar, segurança nós temos quando nós cremos em Deus, quando nós ouvimos a Deus. Mas agora, se você quer prosperar, creia nos profetas de Deus. É isso que diz a passagem que nós acabamos de ler. E profeta é aquele que fala os oráculos do Senhor. Eu estou sendo uma profeta de Deus, falando a palavra de Deus para você hoje. Talvez você esteja na mesma situação, muito parecida com a situação de Josafá. Pois pronto, siga esses passos. Eu quero te dizer que se no dia da angústia você se mostra fraco, quão pequena é a tua força. Josafá teve atitudes de um vencedor. Buscou a Deus, mobilizou todo o povo em jejum e oração, reconheceu a soberania de Deus, creu em Deus, creu nos seus profetas, obedeceu a Deus e viu o grande livramento que o Senhor lhe deu. Todos os inimigos foram desbaratados. E é isso que Deus faz. Tem coisas, meu amado, minha amada, que nós nunca vamos conseguir fazer. Deus opera nos corações, Deus traz confusão em tantas situações. Ele desbarata o inimigo. Ele faz muitas vezes com que aquele que é nosso inimigo, ele se volte a nosso favor. Creia no Senhor hoje, mas tenha essas atitudes que o rei Josafá teve. Busque ao Senhor diante da dificuldade. Busque esse Deus que é tão soberano, que criou os céus e a terra. Esse Deus que é de eternidade em eternidade. Esse Deus que pode e faz todas as coisas. Esse Deus que move nações por uma pessoa. Deus, a Bíblia diz que Deus troca nações por uma pessoa. Eu já vi tantos livramentos de Deus na minha vida. Eu já vi tantos livramentos de Deus na vida das pessoas que buscam ao Senhor. E não é diferente com você, se você realmente começar a buscar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Quando falamos em buscar ao Senhor, eu vou repetir, não significa uma atitude religiosa de ir à igreja. Não significa uma atitude forçada pela situação, de simplesmente ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Você não tem nada. A única coisa que você deve fazer para o teu próprio bem, segurança e prosperidade é entregar toda a tua vida, a totalidade do teu ser a Deus. Relacionar-se com esse Deus que fala, esse Deus que se faz ouvir, esse Deus que é todo sabedoria, esse Deus que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, é nele que nós devemos confiar. Um com Deus é a maioria. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Mas tem essas atitudes de ser mais do que vencedor, porque é isso que a Bíblia diz a respeito daqueles que estão com o Senhor, que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Nessa hora, quero terminar esse programa fazendo uma oração com você. Toda palavra, ela merece uma resposta. Deus espera uma resposta do teu coração. Tenha uma resposta positiva ao Senhor. Diga: Deus, eis-me aqui, ensina-me, Senhor, e Deus já vai estar aí. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome. Deus, quando nós olhamos Josafá, a dificuldade, Senhor, terrível, Senhor, que ele se encontrava, mas ele teve tantas atitudes que o levaram a uma vitória sem precedentes. Senhor, que essas pessoas que estão fazendo essa oração, elas sejam levadas a buscar-te, Senhor, a entregarem-se a ti, Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que era, que é e que há de vir. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será.
Senhor, fortalece essas vidas, Senhor. Faz-te forte com elas, Pai, e que elas possam, a cada dia, Senhor, estarem inclinando o coração para o Senhor. Nessa hora, Pai, cura, restaura, liberta, Senhor, cada família, cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos sobre atitudes de um vencedor. A Bíblia está recheada de princípios e atitudes que nós podemos ter, não só para sermos vencedores, mas para sermos mais do que vencedores. Eu espero que hoje você viva um dia sendo mais do que vencedor sobre esses princípios que nós temos trazido. Venha também conhecer mais sobre este e outros assuntos através das nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando aí na tua tela os nossos endereços e os nossos horários. E até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe